Amém, meus amados? Vamos lá, então. Acho que eu tirei o microfone. Vocês estão me ouvindo bem? Tirei o microfone aí, caso precise, eu gostaria de ouvi-los também. É muito bom conversar com vocês. Amém? Se tiver tudo certo, vamos lá, então, para a nossa aula. Vamos fazer uma oração aqui, rapidinho, e vamos lá. Seria legal criar um grupo só das aulas. Então, eu criei um grupo lá, que é o grupo da escola bíblica. Da escola bíblica. Aí, já está lá. Depois eu vou mandar o link de novo lá na igreja, no grupo da igreja, para vocês entrarem, porque lá, acabou a aula, eu já vou mandar o PDF, entendeu? Então, não vou ficar perguntando, você quer o PDF, você quer o PDF? Já vai no grupo, aquele que quiser o PDF, é só baixar lá e pronto, entendeu? E também a primeira mão, eu vou mandar lá primeiro a aula gravada, e depois na igreja, tá bom? Bora, meus irmãos, Deus abençoe, vamos começar a nossa aula. Hoje nós temos uma missão importante e essa precisa de uma oração mesmo, amém? Quero ver, glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, mais uma vez, estarmos aqui reunidos para ouvir, para aprender, para receber a revelação do Espírito Santo, que o Senhor possa nos abençoar nesse momento, o Senhor possa nos ajudar a entender, Senhor, coisas tão importantes da tua palavra, como santidade, como justiça do Senhor, que o Senhor nos ajude a compreender os seus atributos, são coisas tão importantes, nós precisamos saber, conhecer o Senhor o mais profundo possível. Eu sei que há coisas que nós não podemos entrar, coisas que não dá para a gente conhecer, mas aquilo que é revelado, que o Senhor nos ajude a compreender, que o Senhor nos ajude realmente a entender, para que possamos servir ao Senhor conforme o Senhor deseja. Nós queremos entender os pensamentos e adorar conforme o Senhor deseja ser adorado. Por isso, abençoe esta aula, abençoe cada aluno aqui presente, abençoe a minha vida que estarei ministrando esta noite. Que o Senhor venha nesse lugar, Pai amado, e venha com o teu Espírito sobre nós. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Meus amados, nós temos uma missão a cumprir, hein? Já vou botar no chat aqui, ó. Calma aí. Aula passada, nós discutimos sobre justiça de Deus, né? A justiça de Deus, o que é a justiça de Deus, como é que Deus faz a justiça. E para relembrar um pouquinho só, a gente falou lá, né, que justiça é se ajustar, digamos assim, né? Se ajustar. Então Deus fez tudo perfeito e maravilhoso. Deus criou tudo conforme deveria ser, tudo no seu lugar, tudo funcionando perfeitamente, né? É como pensar em um molde, assim, né? Vamos supor que Deus fez um molde e colocou no barro e tirou o molde e fez o homem certinho ali, tudo perfeito. E se o homem seguisse as leis de Deus, seguisse tudo aquilo que Deus falou, o que ia acontecer com o homem? Ele seria perfeito, ele seria pleno, seria feliz, seria próspero, seria sábio, ele seria tudo o que precisa ser se ele fosse um homem que não caísse no pecado, não tivesse saído do ajuste, né? Então, o que aconteceu? O homem não entra mais nessa forma que Deus fez, e por isso ele não é mais justo, e por isso justiça. A justiça de Deus é a plenitude, né, daquilo que Deus deseja, as leis de Deus se cumprindo perfeitamente. Em algum momento do mundo, né, a Bíblia fala que a justiça vai prevalecer. Isso significa o quê? Significa que toda a vontade de Deus vai estar se cumprindo sobre a terra, que tudo vai estar dentro do ajuste, tudo vai estar justo, exatamente como Deus criou, correndo conforme Deus criou. Então, quando Deus faz juízo, por exemplo, o que ele está fazendo? É como se ele estivesse cortando as partes erradas para poder encaixar ali naquele molde que ele criou, né? Então, assim, descumpriu uma lei de Deus. Então, é preciso que haja juízo para que esse acontecimento ele seja justificado, ele se reajuste à vontade de Deus e entre de novo dentro das leis e dentro da vontade de Deus, né? Porque Deus fez tudo perfeito. E quando nós saímos, é interessante falar também que a função dos profetas, por exemplo, né? Tudo isso, não sei se eu falei ao passado, eu estou falando aqui. A função dos profetas, o povo pensa que profeta é para prever o futuro, né? O que o profeta faz? O profeta prevê o futuro, né? Mas não é bem isso, irmãos. O Senhor, sempre que levantava um profeta, ele levantava para que o povo de Israel voltasse ao caminho dele, né? Então, o povo estava saindo da justiça, ou seja, saindo do molde, saindo da lei, saindo daquilo que o Senhor estava fazendo. E aí Deus mandava um profeta para dizer, olha, ou vocês
se reajustem, né? Ou vocês entrem de novo na justiça, ou vocês seguem a lei de Deus como ele fez, ou acontecerá um juízo, né? E assim o Senhor reajustava a nação para que eles continuassem seguindo a lei de Deus. E assim é a justiça, né? Agora, aí que está a questão, né, meus irmãos? Você olha para o mundão e fala, meu pai do céu, você vai falar de justiça nesse mundo doido, cara. Justiça. É muito interessante, porque a gente tende a julgar a Deus, né? A gente falou sobre isso no passado. É importante para a gente discutir isso aqui e falar sobre isso agora. Então a gente tende a julgar a Deus dentro daquilo que ele faz, irmãos. Isso é uma coisa que o homem faz. Então, como que pode dizer que Deus é justo e se no mundo há injustiça, né? Como pode dizer? Isso foi questões de muitos profetas, de muitos. Aí nós vamos falar aí dos salmistas, né? Foram questões, profeta Abacuque, por exemplo, que falou muito sobre isso. Jeremias, né? Que nós vamos ver aqui, né? Que falou sobre isso. Por que a justiça, né? Se Deus é justo? Por que Deus, então, não vem com juízo sobre a terra e faz tudo acontecer conforme diz? Por que Deus tolera as coisas erradas do mundo, né? Então, a gente tem que ter essa dúvida, e quando a gente olha para a palavra, a gente fica com essa indagação. Mas existe uma coisa que nós precisamos compreender, né? Existe uma coisa que nós precisamos responder ao nosso pensamento, né? E a Bíblia fala sobre isso, né? Há tempo para todas as coisas, e as coisas acontecerão. A Bíblia fala que haverá um dia que a justiça de Deus prevalecerá sobre a terra. Ponto final. Então, um dia a justiça de Deus prevalecerá sobre a terra. Então, qual é a nossa esperança? Nossa esperança é que este mundo injusto, que não está dentro dos parâmetros de Deus, ele não existirá mais, ele vai acabar um dia. E o que vai governar é o próprio reino de Deus, né? Então, vamos lá. Por que os ímpios prosperam e os justos padecem? Né? Isso acontece, irmão? Será que isso é real? A gente vê alguns ricos aí, pessoas ímpias prosperando, se dando bem na vida, em todo sentido da palavra, parece que estão voando, estão perfeitos, não seguem o caminho de Deus, não procuram a palavra, não procuram fazer o bem, enriquecem de maneira ilícita, fazem coisas erradas para conseguir prosperidade, dinheiro, riquezas, e mesmo assim, enquanto isso, justo muitas vezes, né, que quer andar pelo caminho certo, quer andar pelo caminho direito, quer seguir a lei de Deus, quer ser aquele homem íntegro, não consegue chegar ao patamar de um ímpio na sua grandeza, não é? E aí a gente fica ali questionando o Senhor sobre isso. Uma vez Jeremias falou, olha aí, Jeremias 12:1 diz, justo seria, Senhor. Já começou assim, julgando Deus, tá vendo? É o profeta, irmão, Jeremias, não é qualquer um, não. Justo seria, Senhor. Seria, Senhor, dizendo que não é, né? Se eu apresentasse a minha causa diante de ti. No entanto, desculpa, irmãos. Justo seria, Senhor, se apresentasse a minha causa diante de ti. Profeta Jeremias falando. No entanto, preciso falar contigo a respeito de justiça. Porque o caminho dos ímpios prospera, porque todos os traidores vivem em paz. Então aqui o Jeremias já está questionando Deus. Por que os ímpios prosperam, né? Por que isso acontece? Por que eles andam em paz? Por que não há justiça? Porque exatamente quando vem, né, a injustiça, ou eles já cometem um pecado, qualquer coisa, porque o Senhor já não vem com juízo, já arruma essas coisas, né? Então aqui Jeremias está declarando isso e indagando o Senhor sobre isso. Aí Deus responde a Jeremias, olha, se você correu a pé com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em um terreno seguro, o que fará na densa floresta do Jordão? Até mesmo os seus irmãos e a sua própria família traíram, né, você e perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo quando dizem coisas boas. E aí, irmãos, fala para mim, o que você acha dessa resposta de Deus? Deus respondeu alguma coisa para Jeremias? Tem alguma resposta aí? Se você corre, já está cansado em correr com homens, quanto mais em correr com cavalos. Meus irmãos, a questão é o seguinte, né? O Senhor a gente está tentando compreender essas questões do mundo, mas aqui, é claro, né? Jeremias viveu um contexto complicado, né? Jeremias viveu em uma situação ali, Jerusalém, Judá, estava caindo na mão dos babilônios, né? Judá, tudo bem, estava em pecado, estava ali numa situação complicada, porém, os babilônicos era quem Deus estava usando para
trazer justiça e juízo a Israel, né? Ao povo de Judá, ao povo do sul. Então, Jeremias está ali indagando ao Senhor sobre essa questão, como é que pode? Eles são injustos, eles são pecadores, e nós somos o povo do Senhor. Como pode um injusto, né? O Senhor levantar injusto para trazer justiça. Então, o Senhor está aqui falando que, olha, Jeremias, não adianta você ficar indagando certas coisas agora, né? É preciso que confie no Senhor. É preciso que você saiba. Porque, assim, essa é a questão, irmãos. A gente tem que entender, né, que as coisas que Deus faz, elas são perfeitas, e isso nós entendemos por fé. Não é um critério que nós temos, não é, assim, uma coisa que nós pensamos ou imaginamos. A gente tem que entender que tudo que Deus faz é perfeito, mesmo que muitas vezes a gente não entenda o processo no momento, né? Mas faz parte da confiança, da nossa confiança, a gente entrar nessa questão, né? Faz parte da nossa confiança a gente entender e saber, ter certeza absoluta que Deus vai fazer a justiça, né? Independente do tempo. Agora estou sofrendo justiça, mas como que eu trato essa questão? Como que eu vivo essa questão? Né? A gente vai viver essa questão exatamente como o salmista aí no Salmo 73, que nós vamos ver agora. Né? Isso aqui é o desfecho da aula de justiça, irmãos, tá bom? Eu consegui falar na aula passada, mas nós vamos terminar aqui hoje. Então, vamos ler esse texto. Presta atenção aqui comigo. Se você tiver uma Bíblia aí, acompanhe comigo, amém? Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, o salmista aqui declarando, expressando ao Senhor. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, não são afligidos como outros homens, né? Então, o que o salmista está dizendo, esses ímpios, esses homens, eles estão prosperando, estão privilegiados, né? Não faz força, não trabalha, não se esforça, mas são privilegiados, estão cheios de prosperidade, né? Então, aqui o salmista indagando ao Senhor. Pelo que a soberba os cerca como um calor, vestem-se de violência como de um adorno, né? Que fazem violência, correm as coisas de jeito errado. Os olhos deles estão inchados de gordura, né? Superabundam a imaginação do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, ergam sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Então fala até contra Deus, né? Pelo que o seu povo volta aqui e as águas de copo cheio se lhes espremem. E dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento do Altíssimo? Então ainda fazem, né, esse tipo de indagação, eles confrontam o próprio Deus, eles fazem o que querem, são ímpios, eles prosperam de maneira imprópria, de maneira injusta, né? E mesmo assim parece que estão ali no melhor, estão da gordura da terra, estão com os copos cheios, estão vivendo sorrindo e alegres, né? Então aqui o salmista quase que eu escorreguei, Senhor, porque eu estava vendo os justos e os ímpios, e eu não estava acreditando que estava vendo. Os justos padecendo, os ímpios ali sorrindo, né? Eis que estão, aqui versículo 12, eis que estes são ímpios, todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Olha o salmista aqui indagando, né? Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Olha que salmo doido, irmão. Aí o rapaz aqui, o salmista diz, nossa, eu estou aqui me sacrificando, tentando ser justo em vão, porque quem está prosperando é o ímpio, né? Misericórdia, olha que delícia, né? Na verdade, que vão aqui, tá? Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, né? Então, a gente falando de justiça, irmãos, é isso, né? A gente vê um mundo injusto, pessoas, umas prosperando, outras não, e isso é difícil a gente ignorar e passar em branco e não pensar sobre isso, né? Nós precisamos pensar sobre isso e refletir sobre isso, está na palavra, e graças a Deus tem esse salmo aqui para a gente pensar sobre isso, né? E ele estava aqui pensando, ó, quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até
que entrei no santuário de Deus. É aqui que nós temos que entender a indagação, né? Quando eu percebi, quando eu vi com outros olhos, quando eu entendi a visão, né? Então, aqui, ó, quando pensava em compreender isso, até que entrei no santuário de Deus, versículo 17, então eu entendi o fim deles. Certamente, tu os puseste em lugares escorregadios, tu os laças em destruição, como caem na desolação quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como faz com um sonho o que acorda. Assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Então, o salmista está aqui entendendo, né, o futuro, o destino, né, o final, o que vai acontecer no final deste mundo, no final, quando Deus vier com a ira. Então, a justiça de Deus prevalecerá no sentido de as coisas que não estão dentro do alinhamento, as coisas que não estão dentro da lei de Deus, elas perecerão, porque a terra se encherá da glória, da justiça e do poder de Deus. Então não tem como nada fora da justiça, nada fora daquilo que Deus criou, dos parâmetros de Deus, permanecer. Então é isso que o Justo estava vendo aqui, o destino, o final, quando o Senhor vier estabelecer. Como fala no sonho, tá? Assim o meu coração se azedou e sinto picada nos meus rins, né? Ele ficou desconfortável aqui. Assim me embruteci e nada sabia. Era como animal perante de ti. Aqui ele estava assim, nossa, como eu pude julgar a Deus, como eu pude, depois que ele contemplou, depois que ele viu a justiça, depois que ele viu o fim daqueles homens, do ímpio, né? E o fim dos justos também. Aí ele falou, meu Deus, por quê? O que eu pensava que eu era, que estava te indagando, que estava aqui, né, incomodado com essa situação, como que eu pude não confiar em Deus, né? Assim me embruteci e não sabia, era como um animal perante ti, não sabia de nada. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Guia-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. Olha só que interessante. A quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, espantando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Então você vê, meu irmão, aqui como é a visão. Então o que nós precisamos entender, né, para fechar essa questão da justiça de Deus e não deixar que isso nos consuma como consumiu até um certo momento a vida aqui do salmista, né? Ele estava vendo a injustiça, ele estava incomodado com a injustiça, e porque há injustiça no mundo, porque eles prosperam, até que ele entrou no santuário e ali o Senhor revelou para ele, né? E ali ele teve uma revelação, ele compreendeu no espírito o destino. Então, querido, cada vez que você tiver dúvidas sobre qualquer coisa sobre isso, quando você olhar alguém prosperando, entenda, né? Entenda isso. O destino, o final, o Senhor fará justiça. Qual que é o nosso papel dentro disso? Nosso papel é confiar. A justiça, dentro desse sentido, o Senhor colocará tudo ajustado, dentro do ajuste. Tudo aquilo que ele fez, ele se tornará perfeito, como ele fez. Então, tudo aquilo que sai fora do ajuste de Deus, ele virá com juízo e vai colocar e encaixar no molde que ele criou. Né? Tudo que estiver fora desse molde não existirá mais. Então, irmão, fique em paz. Quando pensar em justiça de Deus, não pensa né, nesse mundo que é injusto, mas que está com seus dias contados. Não pense, né, que você está sofrendo, porque um dia, como ele falou, um dia eu verei a glória. Né? Então, assim, a justiça de Deus é assim, ela não tarda, ela acontece no momento certo. E qual é o nosso papel? É claro que é não julgar a Deus, mas confiar em Deus de todo o coração, com toda a nossa alma, com tudo que nós temos. Amém? Então é isso. Isso é para fechar o livro de justiça, já é 8h20, olha aí. Se você quer falar alguma coisa, este é o momento, meu irmão. Nós vamos partir para o próximo aí. Amém? Ficou claro isso? Vocês entenderam? Vamos confiar no Senhor sobre essa questão, porque Ele é justo e perfeito. Amém?
Bom, seguindo aí então. Nós vamos ir atrás, meus irmãos, agora, em uma outra sequência também que vai ser legal pra caramba. Se prepara aí, porque as próximas aulas também será no mesmo naipe. Então, falamos de justiça e agora nós vamos falar, né, encostado na justiça, abraçado com a justiça, nós vamos falar de santidade, santidade. Tá preparado aí? Tá preparado para isso, meu irmão? Quero ver. Santidade. Glória a Deus. Ontem no apagão fiquei conversando com o vizinho que eu nunca havia falado. O tema foi justiça de Deus. Ficamos 3 horas conversando. É isso aí, meu irmão. Isso gera assunto, porque é algo que é preciso compreender com profundidade e a gente tem que procurar isso aí o tempo todo. Né? Vai ser difícil a gente compreender completamente. Deus é assim, né? A gente estamos fazendo aula aqui, nós estamos ouvindo a palavra, estamos compreendendo o que Deus está falando, mas sempre há mais, sempre há mais, sempre há mais. Nós temos que cavocar, temos que procurar revelação e nas conversas que Deus tem com a gente, né? Que nós temos um com o outro. E é isso aí. Nós temos que ter essa prática de sempre buscar revelação, porque é profundo, né? Quanto mais a gente vê qualquer matéria, a gente falou de justiça, agora vamos falar de santidade, mas a profundidade que isso se desenvolve, quanto mais a gente cavoca, mais a gente vai ver o quanto é profundo, o quanto é maravilhoso tudo isso, e quanto sempre tem mais para aprender, sempre, amém? Então, não desista, continue nessa busca aí, que o Senhor ainda vai falar muito com você, amém? Bom, santidade, vamos lá, vamos começar já com um versículo bíblico aqui, para a gente entrar nesse conceito legal. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. A rocha e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Então, aqui já começa assim, né? Nós temos uma visão da palavra santo que muitas vezes sai fora do contexto, principalmente quando é relativo ao Senhor. Então, hoje nós vamos compreender essa santidade de Deus, né? Porque há duas maneiras de a gente compreender a santidade de Deus, e é a santidade de Deus, que é só Ele, né? No sentido de separado, que é a de Deus, e tem a santidade moral e ética, que é aonde nós também participamos e aonde Deus também revela a sua santidade aos povos e nações, há um período através de Israel e agora a partir da igreja também, né? Além de Israel, a igreja. Então hoje nós vamos ver que santidade, né? A gente fala santo, se tornou uma palavra tão dita, tão falada, mas nós precisamos compreender com mais profundidade o que verdadeiramente significa isso, principalmente em relação a Deus, ao Senhor, né? E nós vamos começar aqui, ó. Santidade, a santidade de Deus. A palavra hebraica para santo é kadash, alguns falam kadosh, né? Deriva da raiz kad, que significa, olha só, significa cortar, separar, e é aplicada primeiramente em Deus. Então, a palavra santo se deriva de kadash, kadosh, né? Que significa separar ou cortar, estar fora, estar numa visão, pensa em algo que está de uma visão de fora, como se não estivesse envolvido, mas uma visão de fora, separado, tá bom? A mesma ideia é comunicada pelas palavras arragiazo e arragios, que é no grego, no caso, né, que vem no Novo Testamento. Então é a mesma palavra. Quando fala essas duas palavras, significa cortar, separar, estar separado. Né? Então, muitas vezes a gente não sabia disso, então achava que santidade só tem a ver com a questão moral, mas além da questão moral, tem a questão existencial de Deus, né? A questão essencial de Deus, que faz parte da essência do atributo e que nós precisamos entender. Disto já, né, se vê que não é correto pensar na santidade primeiramente como uma qualidade moral ou religiosa, como geralmente se faz. Sua ideia fundamental é de uma posição. Vamos pensar nisso primeiro, tá? A ideia principal, fundamental, inicial da palavra santo é uma posição ou relação, né, existente entre Deus e uma pessoa ou coisa. Então, a primeira ideia que nós temos de santidade, quando se fala em santidade de Deus,
não se fala desse modo geral que a gente imagina, né? Que a gente está acostumado a ver, que é essa santidade que fala sobre uma questão moral ou religiosa, né? Dentro desse conceito. Toda vez que se fala santidade, o que você pensa? Ah, o cara é santo. Significa o quê? Que ele é bom, que ele é perfeito, que ele não comete pecado, né? Ou então, pelo menos, passa essa aparência, né? Ou religioso, que é mesmo. Religioso é pior ainda, é o cara que cumpre os rituais. Então, ele faz todos os rituais, ele cumpre tudo que tem que cumprir certinho, né? Então, ele é o quê? Santo. Não é bem isso quando se trata. Então, primeira palavra, quando se fala em santidade em relação a Deus, nós temos que pensar em uma posição. Ele está separado, ele está fora da criação, ele está vendo de uma outra posição, ele é um ser totalmente diferente, muito, completamente superior. A gente já tratou sobre isso, ele não depende da criação, ele não precisa de nada da criação, ele está totalmente separado, né? Tudo depende dele, tudo foi criado por ele, e o propósito de tudo existir é Deus. Porém, Deus, necessariamente, né, não precisa de nada, ele está separado fora desta criação. Existe digamos assim, né, uma cadeia dentro desse planeta, né, dentro da criação de Deus, que uma coisa gira em torno da outra. Então, o Senhor ele criou um ecossistema dentro dessa terra, né? E esse sistema é incrível. Então, tudo funciona e uma coisa depende da outra para sobreviver, uma coisa existe e por causa dessa coisa existe, o outro também pode existir, e assim uma coisa está conectada à outra, né? Nós mesmos dependemos do alimento dessa terra, nós dependemos de fruto, de comida, de ar para respirar, né? Nós dependemos de coisas para sobreviver, o nosso corpo precisa, a nosso próprio espírito também precisa da presença de Deus, das coisas que são eternas, né? Porque nós somos seres eternos. A nossa alma também precisa, né? De ter atenção, né? De receber, como é que pode dizer assim, para não ficar aquele negócio de ansiedade, para não ficar, como é que fala? Como é que é a palavra que fala, meu Deus do céu? Esqueci uma palavra. Mas quando você está carente, para não ficar carente, né? Então, para ficar carente, você precisa de atenção, precisa de cuidado, tudo mais. Então, você vê que nossa existência, ela depende de um conjunto de coisas que giram em torno de nós, que são coisas criadas por Deus ou o próprio Deus, né? Então, nós estamos completamente inseridos na criação, porque nós fazemos parte desse ecossistema, nós fazemos parte de toda essa cadeia de situações aqui desse mundo, então nós somos parte dele. Sem tudo isso, nós não podemos existir, certo? Porém, quando se fala em Deus como santo, se fala que ele está separado. Ele não depende de absolutamente nada. Ele é completo em si mesmo, ele é pleno em si mesmo, ele existe em si mesmo e para si mesmo, ok? Então, tudo que ele faz é por amor a nós e as coisas que ele fez, porém, ele não depende. Então, esta santidade de Deus tem essa conotação, né? Posicionamento, pensa em posicionamento. Quando se fala primeiro, né? Deus é santo, então ele é separado e superior a tudo o resto que existe. Amém? Ok? Até as coisas espirituais, como os anjos, também dependem de Deus, dependem das coisas, né? As coisas eternas, porém Deus não. Então é isso, santo. Quando você fala santo, separado. Amém, queridos? A natureza da palavra santidade, eu acho que vai trazer mais ou menos isso. A santidade de Deus é a base da santificação dos cristãos. Isso nós já vamos falar, Vagnão. Exatamente. Por quê? Porque nós somos santos por estar conectados a Deus, né? Então, existe uma questão. Deus, ele é santo e separado, mas dentro de uma questão moral e existencial também. Nós já vamos falar sobre isso, mas sim, a santificação de Deus é a base da santificação dos cristãos. Nós somos santos por causa dele, amém? E nessa questão de separação. Nós já vamos falar sobre isso, mas é exatamente isso. A ideia escriturística da santidade de Deus é dupla. Então, em sentido original, denota que ele é absolutamente distinto das suas criaturas. Então, isso tem que ficar bem claro, né? Essa imagem aí é só para ilustrar para você como mais ou menos é. Né, uma imagem que representa, né, o Senhor olhando para a terra de fora. É mais ou menos isso, irmãos, tá bom? É mais ou menos isso. É como se fosse isso. Ele está fora, ele está separado do ecossistema, de toda a criação, de tudo que existe. Apesar de todas as coisas que existe por causa dele e tem ele como propósito.
né? Todo o motivo das coisas existir é Deus, porém Deus é suficiente. É exaltado acima delas em majestade infinita. Então, assim, não tem como a gente compreender a grandeza do poder de Deus. É impossível para nós, porque nós temos um limite. Qual é o nosso limite? O limite daquilo que nós só podemos conhecer aquilo que está perto de nós, né? Nós temos uma visão limitada de grandeza, né? Nossa mente não se encaixa. Então, o Senhor, ele está infinitamente superior, ele existe desde sempre, né? Ele é o Senhor de tudo, é o Criador de tudo. Tudo existe por causa de uma palavra dele, né? Então, meu Deus, uma majestade infinita que não tem nada a ver com a própria criação, né? A criação está muito abaixo ali do Criador, do Senhor de todas as coisas. Então, é preciso entender essa separação e essa diferença entre criação e o Deus Criador. Então, isso é uma separação imensa. Então, quando eu falo Deus é santo, significa Deus é infinitamente superior a tudo o que existe, tudo que foi criado por ele, tudo que ele fez, seja espiritual ou seja físico, não importa, né? O Senhor está acima de todas essas coisas. Assim, entendida a santidade de Deus, é um dos seus atributos transcendentais. E, às vezes, é mencionado como sua perfeição central e suprema. Ou seja, neste ponto de santidade, nós não somos, entendeu? Jamais seremos. Nós não estamos separados. Então, eu falo, é transcendental, é algo que é só de Deus. Esta santidade, né, que a gente está falando sobre separação, nesse quesito, de estar fora, de estar além, de estar superior a todas as coisas, nós não somos. Jamais seremos, porque nós fazemos parte de toda essa criação, e nós dependemos de tudo isso que Deus criou. Então, primeira coisa a entender, Deus é santo, né? É Kadash, no caso, ele é separado fora. Tá bom? Isso ficou entendido e claro, irmãos? Nesse sentido da palavra, a santidade não é realmente um atributo moral, neste sentido da palavra, porque também nós vamos falar sobre o atributo moral da santidade. Mas nesse sentido da palavra, não é um atributo moral, que possa ser coordenado com outros, como o amor, que é um atributo de Deus, moral, a graça, né, a misericórdia. Por quê? Eu vou explicar. O amor, por que ele é um atributo moral, a graça, a misericórdia, e por que é diferente de santo? O amor é o que Deus ele manifesta. Isso aqui ele faz com as outras com a criatura dele. Então, ele dá amor para a criatura dele, ele dá graça. Isso aí, o Senhor interage com a criatura dentro dessa questão, né? Ele derrama graça, misericórdia, ele é o Deus misericordioso, ele perdoa e ele dá amor. Quando se fala de santidade, ele não dá santidade, ele é santo, ponto. Ele está separado, ele está nessa posição de santidade. Então, por isso, tem uma diferença entre o atributo moral, né? Ou seja, quando fala de atributo moral, é a relação que Deus tem com a sua criação, né? Então, com a sua criação, Deus é como? Deus é amor. Com a sua criação, graça. Deus, ele enche de graça, né? E a sua relação com a criação de misericórdia, é um Deus misericordioso. Mas quando se fala santo, Deus é santo, ele é separado. Então, isso não tem a relação de Deus com a criação, né? Porque quando fala santo, é exatamente isso, não tem relação nesse sentido, né? Então, Deus é separado. Como o amor, graça e misericórdia, que denota a ação de Deus em relação às suas criaturas. Mas é antes uma posição, uma colocação que o separa em superioridade de tudo e de todos. Amém? Isso ficou claro, irmãos? Isso ficou claro? É muito importante a gente entender sobre essa questão, né, da separação de Deus e como nós temos que ver. Isso, qual que é o propósito disso? Nós precisamos mudar a visão da nossa visão em relação a Deus. Muitas vezes nós colocamos Deus como sendo um de nós aqui, entendeu? Um de nós, porque nós temos a imagem de Jesus Cristo, né? Entender a santidade de Deus é lindo demais, mostra ainda mais amor por nós. Um Deus tão grande se relaciona conosco, tão pecador como somos. Olha, queridão, olha só, isso nem é só isso, né? Nós vamos ver, né, dessa santidade moral que Deus, ele não se relaciona, se ele não tem nada a ver com a própria criação, imagina com o pecado. Com o pecado, ele não se relaciona, ele não tem como, o Senhor, ele está fora disso aí. Como que ele se relaciona com o pecador?
né? Mas ele amou tanto o pecador que ele arrumou um jeito, ele arrumou um caminho para que o homem pecador se ligasse a ele, santo e perfeito desse jeito, que é o próprio Cristo, né? Isso é maravilhoso. Quando você acabar essa aula, quando nós terminarmos a aula de santidade, a sua perspectiva sobre a obra da cruz, eu tenho certeza que vai mudar, irmão, vai mudar, porque assim, agora a nossa proximidade com Deus é algo extremamente poderoso, é algo impossível, de uma maneira que nós precisamos entender, né? Como essa separação do homem com Deus é algo incrível. Glória a Deus, meu irmão. Chora mesmo, porque isso é incrível. É algo assim, porque essa separação é estrondosa, irmãos. É um caminho imenso, né? Então, para Deus, ele nos criar uma forma de homens pecadores, né? Fora de toda essa beleza, essa graça, essa luz que é o Senhor, ele achar uma forma, né? Ele criar um caminho de volta para ele. Isso é algo estrondoso demais, amém? Então, nós vamos entender isso. Agora, entendo a diferença entre Deus e a criação. É muita diferença, né? A criação está muito longe da grandeza. Então, quando você, no seu culto, dizer ao Senhor, tu és santo, entendo. Você está dizendo que o Senhor, ele está muito além de qualquer coisa criada que já existiu, que existe, que ele existe de sempre. Você está dizendo que ele está fora, separado, ele está muito além daquilo que nós conhecemos, daquilo que, né, ele não depende de nada como nós dependemos. Então, é preciso entender essa grandeza, né? Até quando se fala do próprio rei, do próprio céu, nós estamos falando do próprio céu também, não é só da criação aqui da terra, não. Ele é separado até dos anjos, até dos seres celestiais, né? Até dos novos céus e nova terra. Tudo isso foi criado por Deus. Apesar de nós hoje não vemos essa criação, né? Nós imaginamos que o céu é grande, é tremendo, é poderoso, e realmente é. Nós imaginamos que os anjos são tremendamente poderosos, e realmente é. Porém, Deus está separado da sua criação, ele é superior a tudo isso. Ele é tremendamente maior, irmãos. Então fala assim, tu és santo, significa que ele está acima de tudo o que é criado. Ele está além, separado, fora. Ele está numa posição superior, muito superior. Tá bom? Então, primeira coisa, quando você falar em santidade, entenda, kadosh, né? Kadash, separado, fora. Tá bom? Então, é muito importante nós entendermos essa situação aí. Amém? Ficou entendido? Qualquer coisa, põe no chat que eu estou te vendo, viu, irmão? Estou te vendo. Glória a Deus pela vida de vocês. Agora o que nós temos aqui, ele é santo em tudo aquilo que o revela, em sua graça e bondade, como também em sua ira e justiça. Pode lhe chamar majestade santa de Deus e passagens como. Então, assim, a sua ira e justiça, sua bondade, sua graça, tudo manifesta santidade. Nesse sentido de a forma como Deus trata, a forma como Deus faz, não tem como colocar Deus em nenhum parâmetro. É por isso que é importante a gente entender essa questão de justiça também, né? Não dá para encaixar Deus em nenhum parâmetro, ele está fora de qualquer parâmetro. Então, assim, tudo que ele faz, quando ele derrama graça, essa graça é só dele, irmão, é só dele. Não tem como comparar a graça dele com graça de mais nada. É santo, tudo que ele faz é santo, é separado, é perfeito. Então, assim, se ele derrama graça, não é qualquer graça, não é uma graça que nós entendemos, é uma graça de Deus. Ela não pode ser discutida, ela não pode ser comparada com nada. Amém? Não tem nada que se compare à grandeza dele. Então, tudo que ele faz é santo. Por quê? Porque nada se compara, né? Então, tudo é separado. Tudo que parte de Deus está fora da criação, fora do que existe, fora do que nós entendemos ou cremos. O Senhor, ele está muito além disso, né? Ele é extremamente maior. Então, não dá para a gente julgar, meu Deus, porque ele derramou a graça. Nós só podemos receber a justiça, se precisar receber a ira, receber o juízo, receber a bondade, receber a misericórdia. Tudo que nós podemos fazer é receber, irmãos. Mas não tem como a gente se comparar ou comparar Deus com o mais sábio, né? Qualquer coisa que exista, porque ele está separado, ele está fora. Amém? Isso é importante. Então, quando ele derrama a ira, é a ira de Deus, filho. Não dá para comparar com a ira do Zé Jorginho ali da esquina, entendeu? Não dá para comparar com.
é totalmente diferente. Um rei poderoso derramou sua ira, mas pelo amor de Deus, filho, ira de Deus, né? Vamos colocar aí nesse sentido. Justiça também, Deus vai colocar nos moldes que ele quer, ponto final. Quem vai dizer, o Senhor fez errado? Quem é o Senhor? O salmista falou. Nossa, quando eu vi a grandeza do Senhor, pensei, nossa, eu sou um animal, eu não sei de nada. A mesma coisa foi Jó, né? Um dia eu vou ter que falar sobre Jó aqui. Meu Deus, o Senhor falou, onde você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, Jó? Nossa, agora sim. Antes eu só conhecia, já ouvi falar, mas agora os olhos te veem. Cada vez que um homem contempla a glória de Deus, nós vamos falar sobre isso aqui, tudo muda, irmãos. Porque existe uma grandeza inexplicável, uma grandeza que não é vista em outro lugar, não é vista, é santo, é separado, tá bom? Então, pode se chamar majestade santa, né? Porque tudo que ele faz é majestoso e santo. É só ele que faz a forma dele, mais ninguém. Ponto final. E passagens como, né? Nós vamos ver aí em Êxodo 15, versículo 11, que diz: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Deuses com D minúsculo, amém, queridos? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Aqui o Moisés aí está dizendo, quem é como o Senhor? Não tem ninguém como o Senhor. Então, a gente precisa compreender dentro desse sentido. Porque caiu numa rotina, irmãos. Nós não podemos cair em rotina, irmãos. Nós temos que viver com a consciência. Com a consciência. Cada vez que falarmos santo, né? Porque a gente fala santo pra caramba. Toda hora de falar santo, de cantar música, fala santo. E santo, 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 santo. Entenda hoje com profundidade o que é santo aqui nesse sentido. Isaías 57, 15 diz: Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Olha aí, habito no alto, o santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. E agora sim, né? A gente vê aqui essa relação do Senhor colocando aqui, né? Trazendo assim essa inspiração para o profeta, porque eu vivo no alto, sublime, eu habito na eternidade, né? Eu sou tremendo. Deus fala, Deus é tremendo e maravilhoso, e Ele está no lugar mais alto que existe, não há nada que se compare. Porém, eu também habito, né? Aqueles que estão com o espírito abatido e vivifico. A grandeza é sobrenatural, da onde que Deus ele vê o homem, irmãos, é algo sobrenatural. Nós não podemos compreender completamente agora, mas saiba que é algo extremamente poderoso. Amém? Quando fala assim, o sangue de Jesus tem poder, meu amigo, nós falamos isso aí para dizer, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, né? Mas esse sangue de Jesus tem poder para nos conectar a um ser que está separado da criação, ao ser todo-poderoso, criador de tudo, é algo inacreditável. Nós precisamos compreender com profundidade. Amém? Ainda bem que você está nessa aula, irmãos. É isso aí, irmão. Tá vendo? Já está na frente de alguns aí, ó. Glória a Deus, hein? Estou gostando de ver. Deixa eu ver uma aguinha aqui rapidinho. Vamos lá. Santidade de Deus é aquilo que é mais essencial em Deus, que inclui ideias como inacessibilidade absoluta e domínio absoluto, ou majestade temível. Desperta no homem um sentimento de nulidade absoluta, uma consciência, né? Um sentimento de condição de criatura, que leva a um auto-rebaixamento absoluto em relação a Deus. Eu já vou explicar isso aqui. Isso aqui é uma frase, um homem chamado Hudson Otto. Era um luterano, esse homem é um luterano, teólogo, muito, muito bom, muito importante, né? Ele viveu aí nos tempos do século XIX, XX, mais ou menos ali na transição alemão. Um homem extremamente de Deus, ele tem muita coisa escrita, é muito bom, né? A santidade de Deus é aquilo que é mais essencial em Deus, que inclui ideias como inacessibilidade absoluta. Ou seja, é como a gente estava conversando, antes da aula, estava conversando com o Fábio. Esta santidade, como eu disse, né, é impossível atingir. Por quê? Porque é um estado, é uma colocação. Nós não podemos nos colocar aonde Deus está, porque Ele é o único que está fora dessa criação, está fora desse ecossistema, está fora dessa cadeia, né, como é que fala? De necessidades, né? De
dependência, uma coisa depende da outra para existir. O Senhor está fora. Então, essa santidade de Deus, ela é inacessível. Nós olhamos, contemplamos, podemos entender, podemos saber que Ele está nessa posição, mas jamais podemos chegar na posição dessa. Por quê? Esta posição é apenas do Criador. E, por exemplo, né, o nosso inimigo, Satanás, o que ele queria? Ele queria estar no lugar de Deus, irmãos. Ele é uma criatura, ele é um anjo, né? Ele é um anjo. Então ele olhou para o lugar, o Altíssimo lá, e desejou estar neste lugar, mas é impossível para qualquer criatura, porque isso é um lugar exclusivo de Deus. Ele criou e ele não se colocou dentro desse sistema. Ele está fora, né? Então tudo aquilo que está ali criado depende de uma coisa para existir. Tudo depende de uma coisa para existir. Nem que seja, depende de Deus para existir, né? Mas Deus não depende de nada. Então, isso não está acessível para nós. Esta santidade, nesse sentido, de estar separado da criação, não está acessível para nós. É domínio absoluto. Domínio absoluto de quem? De Deus. Ninguém jamais chegará a esse lugar. Satanás caiu e foi aí desastroso toda a sua vida, né, toda a sua existência, porque ele desejou chegar nesse lugar, mas este lugar é um domínio absoluto. Então, irmão, repense 1000 vezes quando você falar que Deus é santo. Santo. Imagina essa santidade, essa grandeza, esse tamanho, né? Então, está fora, domínio absoluto, somente Deus é santo. Às vezes, né, existe essa questão, né? Alguns falam assim, pô, mas fala que só Deus é santo, né? Só tu és santo. Mas eu não tenho que ser santo também? Porque, não entendi. Então, só Deus é santo e eu tenho que ser pecador? Aí, tá vendo, irmão? Hoje você está entendendo qual é a diferença do santo aqui, né? Nós vamos falar já sobre a santidade moral. Mas quando se fala só tu és santo, significa este lugar que Deus está. Esse lugar fora da criação, esse lugar separado das coisas que ele fez, esse lugar totalmente fora, né, daquilo que nós entendemos, da necessidade de qualquer coisa, é domínio absoluto de Deus. Então fala assim, só tu és santo, significa que só ele está neste lugar e ele é inacessível para qualquer outra coisa, amém? É um lugar, uma posição mesmo. É assim que nós podemos explicar, porque isso nem explicável é. Amém, queridos? Meu Pai do céu. E majestade temível. Quando se fala de majestade, fala de quê? Governo, né? Então, o Senhor, acima de tudo, fora de tudo, separado de tudo, ele está governando tudo e é temível por quê? Porque não há nenhum poder comparável ao nosso Deus. É isso. Então, pensa nesse lugar. Olha esse lugar como é que é. Ele é inacessível absolutamente, tá? Inacessibilidade absoluta. Ele tem domínio desse lugar absoluto. Então, é inacessível para nós, ou para qualquer outro ser que exista, ele tem domínio absoluto, o próprio Deus apenas, e a majestade, o governo temível, né? E ninguém pode chegar perto, irmãos. Ali é temível, fala, é para dar medo mesmo. O Senhor é poderoso e quero ver quem vai se meter. Um se meteu, se deu mal, não tem mais jeito para ele não, queridão. Já está perdido, Satanás já era. Desperta no homem um sentimento de nulidade absoluta. O que é essa questão de nulidade absoluta, irmãos? Nulidade absoluta é exatamente isso. O homem, eu como homem, eu só posso reconhecer e engrandecer e ser grato e adorá-lo. Mas eu não posso jamais chegar e nem pensar. Quando se fala assim, né, é como se esses homens que foram despertados, como esse salmista foi despertado, como Jeremias foi despertado um pouquinho depois daquele texto que nós vemos, como Isaías foi despertado, né, quando viu a glória de Deus lá no templo, eles começaram, como Jó foi despertado e passou a ver, agora eu não entendo mais só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Então, por isso acontece, o homem ele cai em uma situação de que ele compreende a posição dele e a posição de Deus. Então ele fala, ele se rebaixa ali, ele se rebaixa, ele entende que ele é criatura, meu Deus, o que é isso? Que grande, que tremendo, que algo estrondoso. E ali, irmãos, meu Deus, é como se você tivesse uma conchinha, você se enfiava ali e se encolhia, porque é algo muito, muito, muito poderoso. Então, quando fala de nulidade absoluta, é o homem se retraindo, digamos assim, diante de tamanho poder, de tamanha força e poder. Amém? É isso.
Então, é isso. Uma consciência, olha lá. Então, desperta no homem um sentimento de unidade, uma consciência. O que é consciência nesse sentido? Consciência é você despertar, é como se você enxergasse agora o ambiente à sua volta, né? Então, quando se fala que um homem é consciente, né, nós temos aqui uma realidade, vamos dizer assim, né? Nós temos uma realidade aqui. Se eu, o Wagner, o Fábio, né, a Jaca, a Bruna, todos nós estamos vendo a mesma realidade. Então, nós temos uma consciência do que está acontecendo aqui. Nós sabemos que à nossa volta está acontecendo certas coisas, certo? Aí chega um espertão aqui e acha que está vivendo, sei lá, em Marte. Não, mas eu não vivo na Terra, eu vivo em Marte. A realidade dele é totalmente fora. Então, ele não está consciente, ele não está entendendo o que está acontecendo aqui no nosso meio. Ele está vivendo fora da consciência, ele está fora da realidade que existe. Quando você fala assim, ele desperta uma consciência, significa que você passa a entender ou a viver dentro do ambiente espiritual, né? Então, desperta uma consciência da grandeza de Deus, por quê? Porque você acessa os lugares celestiais, você consegue, no despertar do Espírito, sentir a presença de Deus, compreender e poder, né? E começar a trilhar o caminho de buscar a Deus. Então, isso, você atinge uma consciência eterna, né? Então, ó, quando nós entendemos isso, a santidade de Deus, quando nós entramos por esse caminho, desperta no homem um sentimento de nulidade, você se retrai diante da grandeza, uma consciência, você é despertado para o ambiente espiritual e consegue enxergar as coisas espirituais agora, né? Ou sentimento de condição de criatura, você sabe, irmãos, isso tudo acontece dentro dessa revelação do Altíssimo, né? Então você sabe que aquela condição, se antes você era soberbo, acreditava que você era o bichão da goiaba preta, acreditava que você era o cara, o top das galáxias, né? Você chega diante dessa grandeza, você entende, nossa, meu Deus, eu sou uma criatura e olha lá, sorte minha, que é isso aí, entendeu? Então é mais ou menos isso, irmão. É uma consciência, você desperta algo completamente verdadeiro. Aí você entende quem você é, você entende quem é o próprio Deus, você entende o ambiente que está inserido, e tudo isso acontece dentro desta revelação da santidade de Deus. Amém? E que leva, no caso, a um auto-rebaixamento absoluto em relação a Deus. Entenda, auto-rebaixamento absoluto em relação a Deus. Quando se fala isso, se fala na questão existencial, fala na questão de a consciência do que você descobriu, quem você é diante do Criador, né? Então fala assim, nossa, diante do Criador, eu sou mínimo, eu sou pequeno, eu sou realmente muito, eu não sou nada, praticamente nada. É claro que o Senhor, pela graça, misericórdia e amor inacreditável, ele colocou você, né? É muito interessante, né? Lá em Efésios, o apóstolo Paulo fala que nós estamos assentados à direita de Deus, né? Lá em Cristo, dos lugares celestiais, à direita de Cristo, dos lugares celestiais. Nós não imaginamos, querido, a grandeza que é isso, e muito menos que nós criatura que somos pecadores, como chegamos a um lugar desse, é algo inacreditável, é algo poderoso demais, é algo que um poder que se compara apenas ao amor de Deus é capaz, entendeu? Porque isso é realmente muito grande. Então, hoje nós estamos em uma condição, né, privilegiada, somos chamados filhos de Deus, meu Deus do céu, isso é inacreditável. Filhos de quem? Deste Criador poderoso, tremendo, que nós estamos conversando aqui, né? Nós somos criaturas, irmãos, criaturas de Deus, porém, somos filhos de Deus, herdeiros do reino. Nossa, eu não sei se você está entendendo, mas é algo realmente poderoso. Então, entenda, essa separação, essa santidade neste sentido hoje, tá bom? Em João, no capítulo 3, versículo 31, diz: aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Né? Então, nós precisamos despertar essa consciência em nós precisamos compreender toda essa questão da grandeza, da santidade, separação de Deus. Então, nunca mais, meu irmão, você que está me ouvindo aí nessa aula, nunca mais diga santo de maneira apenas assim, né? Santo, glória, santo, mas diga um santo sabendo que essa santidade significa essa separação, né, de grandezas, de
algo realmente grande e extraordinário que é o nosso Deus, tá bom? Glória a Deus e aleluia. Vamos lá. Aspecto ético da santidade de Deus. Será que vai dar tempo? Já são 9 horas no meu relógio, não acho que eu nem vou entrar. Ai, Jesus amado, viu? Eu não sei, não. E aí, vamos até 11 horas? Tô brincando. Tô brincando, meus queridos. Nós não vamos até 11 horas, nem ficam em paz. Mas aqui, quando nós vamos entrar, quando fomos entrar nessa aula, aspecto ético da santidade de Deus, nós vamos falar, né, de uma ideia diferente de santidade, uma ideia que nós vamos encaixar nela, né? Uma ideia que aí sim, quando a palavra de Deus fala, seja santo como eu sou santo, né? Aí vai fazer sentido para nós, porque dentro da outra, né, daquela santidade no sentido de separado, o Senhor fala, seja santo como eu sou santo. Eu falei, ué, mas essa é uma posição só de Deus, como é que eu vou entrar nesse quesito de santidade? Seja santo como eu sou santo. Eu vou me separar da criação também? Não. Aí sim, seja santo como eu sou santo, separado. Aí nós vamos falar da ética e da santidade de Deus dentro desse sentido, né? A ideia fundamental da santidade e ética de Deus também é de separação. Mas, neste caso, a separação é do mal moral, isto é, do pecado. Então, assim, Deus é santo, separado, está fora de toda a criação, do pecado, do mal, né? Só que, quando nós falamos de santidade, e quando nós falamos de santidade humana, tudo aquilo que está conectado a Deus, dentro da ética, também é separado. Então, quando a gente vai ver, né, nas próximas aulas, quando Deus separou o povo de Israel, quando Deus separou até utensílios sagrados do tabernáculo, né? Como Deus separou a igreja depois do Novo Testamento. Então, assim, tudo que Deus separa para ele se torna santo no sentido de separado do pecado, né? A gente vai precisar entender um pouco sobre essa questão do mundo, né? E todo esse sentido, o que o pecado trouxe ao mundo e o que é o pecado em relação a Deus, né? Por isso que existe a santidade ética, porque existe o pecado que separa de Deus e o santo que é o que é a definição de estar junto com Deus. Então, ou você está junto com Deus e é santo, ou você está separado de Deus, está no erro, está no pecado e é profano, né? Profano significa apenas comum, que não é consagrado. Amém? Bom, nós vamos ficar por aqui hoje, irmãos. Eu não vou continuar, porque isso aqui também vai... É bom que a gente inicie esse assunto e depois discorra sobre ele, né? Mais detalhadamente, com mais tranquilidade. Eu não gosto de fazer nada correndo, principalmente falar desses assuntos que vocês não sabem, irmãos, mas o temor é grande demais se falar de assuntos como esse, falando sobre os atributos de Deus. Ainda tem muita coisa para falar. Essas aulas não serão poucas, também. Tem muita coisa para falar. A gente tem que falar sobre bondade, tem que falar sobre onipotência, onisciência, né, onipresença, e tem que falar sobre tudo isso ainda. Nós temos muito chão para percorrer, mas eu tenho certeza que quando você sair disso aqui, quando as aulas terminarem, você vai ter uma consciência melhor, você vai ter uma ideia melhor de tudo isso. Amém?